Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, uma semana começando, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. E hoje o Evangelho traz para a gente, ainda no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Gente, aqui o espírito de Elizabeth, que foi uma rainha da França, né? Ela nos ensina, ela nos mostra que todos nós somos iguais e que a gente não deve julgar ninguém. A gente não deve julgar os erros de ninguém, porque a gente tem necessidade, né, da indulgência dos nossos erros. Então, por que nós vamos julgar, sendo que nós erramos talvez até mais do que essa pessoa, do que esses que a gente está julgando? A gente deseja que esses aí, eles sejam tirados logo da terra, sejam levados daqui da terra. Mas e nós? E nós? Né? Vamos pensar primeiro um pouquinho que o Pai nos criou todos iguais e todos com a mesma destinação, né? A perfeição. Então, cada um, gente, foi criado num tempo diferente. Os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo, né?
Deus está criando espíritos até hoje. Cada um foi criado num tempo diferente. Cada um está na sua faixa de evolução. Uns mais adiantados, outros menos adiantados. Uns já mais puros, outros ainda na impureza. Então nós temos que entender isso, respeitar esse tempo de cada um. Nós não temos que julgar ninguém, não temos que condenar ninguém. Cada um colhe aquilo que planta. Cada um colhe aquilo que planta. E o que nós podemos fazer por esses irmãos nossos que ainda estão, a gente julga, né? Que ainda estão mais atrasados que nós. A gente tem que orar por eles. Mas orar sinceramente. Orar com coração, não só com palavras. Né? Orar com sentimento. Para que o Pai possa aliviar as provas desses. Fazer eles enxergar mais rapidamente o caminho correto, o caminho certo a seguir. Então vamos orar cada vez mais por essa humanidade, pelo povo brasileiro, pelo povo da América, pelo povo em geral. Vamos olhar por todos eles em nossas orações. Pensar na humanidade em geral. Que a humanidade é que precisa evoluir. Porque aqueles que não conseguirem evolução até o momento que chegar a hora da transição, esses vão ser levados a planetas inferiores, de acordo com a sua como que eu digo? Com a tendência, né? De acordo com as suas tendências. Eles vão ser levados aos mundos onde estão adequados ali as suas energias, as suas vibrações. Então vamos orar, gente, para a gente mesmo poder sair, né, do lamaçal que a gente se encontra, do lamaçal interno, tá? Ora, nós temos tempo? Temos, mas a cada dia que passa, esse tempo diminui um pouquinho. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o livro 4, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, a questão 980. O laço simpático que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidade? A união dos espíritos que se simpatizam para o bem é para eles uma das maiores alegrias, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual famílias com o mesmo sentimento, e é nisso que consiste a felicidade espiritual. Como no teu mundo vos agrupais em categorias e sentis um certo prazer quando vos reunis, a afeição pura e sincera que experimentam e da qual eles são objeto é uma fonte de felicidade, porque lá não há falsos amigos nem hipócritas. O homem sente as premissas dessa felicidade sobre a terra, quando encontra almas com as quais pode se confundir numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, essa alegria será inefável e sem limites, porque não reencontrará senão almas simpáticas, que o egoísmo não arrefece, porque tudo é amor na natureza. É o egoísmo que o mata. Então, gente, os laços que unem os espíritos que estão na mesma faixa de evolução é fonte de felicidade. Perdão. É fonte de felicidade? Para eles, sim. Eles estão ali reunidos, estão unidos ali em prol do bem. E todos eles que se reúnem para o bem, eles se sentem felizes estando juntos ali, vendo que existem muitos espíritos trabalhando com com o mesmo sentido, com a mesma vontade, que é a vontade do bem, a vontade do amor, praticando a lei do Cristo, a lei de amor. Aqui na Terra a gente se reúne nas nossas famílias, né? Faz os nossos encontros familiares e nós nos sentimos felizes, porque estão ali, né, aqueles que estão junto com a gente, que são nossa família, né, que nós escolhemos para passar aqui nessa terra, não é? Mas o plano espiritual é diferente. Lá os sentimentos são mais puros, são mais sinceros. Lá não tem vaidade, não tem egoísmo, não tem orgulho, né? Aqui nós ainda estamos sujeitos a isso tudo. No plano espiritual é diferente. Os espíritos se reúnem, formam grupos, formam famílias de acordo com as suas tendências.
com as suas afinidades, e eles se sentem felizes com essa união, né? Ao ver que tem muitos espíritos que estão juntos no pensamento de praticar sempre o bem, de ajudar os outros irmãos que estão ainda encarnados, né? E mesmo os que desencarnaram, mas se encontram em situação inferior a eles. Então, todos eles sim se sentem felizes, né, por se reunir e praticar o bem. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, muito trabalho para nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.